Transformaram ele de um menininho a uma velha senhora elegante, não só o visual, mas também o diálogo, o texto da introdução de Salazar no Resident Evil 4 mudou bastante do original pro remake. Eu trouxe aqui a cutscene pra gente praticar a pronúncia e pontuar as diferenças entre as versões. Esse diálogo envolve bastante de o que falar conhecendo alguém e até algumas coisas de como galantear uma moça. Agora você gostou, né? Oi, meu nome é Vinícius e bora aprender inglês com games. Pessoal, bora aqui estudar as duas cutscenes, a original e a remake. Na original tem várias palavras formais e elegantes, já na remake tem bastante de como se apresentar alguém, o que é uma das primeiras coisas a se aprender em outra língua. Então bora começar com a original, vou trazer os contextos e a pronúncia, então repete aqui comigo. A cutscene é essa aqui. I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramon Salazar, the 8th Castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. I've been expecting you, my brethrens. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. E o Salazar começa falando: I was starting to wonder when you might notice us. Bora lá devagar, repete aí comigo. I was starting to wonder. I was starting to wonder when you might notice us. Notice us. Esse notice us meio que se junta numa palavra só. Notice us, notice us. Notice us, notice us, meio que vira uma palavra só. O Salazar tá falando, eu tava pensando em imaginar quando é que você ia nos perceber. Ele falando dele mesmo e dos dois verdugão ali junto com ele, né? Para você que tá gostando do vídeo, eu te convido a ficar aqui comigo no Inglês com Games, se inscrevendo no canal. Tem vários outros vídeos aqui sobre pronúncia, usando cutscenes de jogos, ensinando também contexto social, através das cutscenes, pronúncia, vocabulário. E também te peço para você sempre deixar seu like, isso ajuda demais, mostrando que você curtiu o vídeo, principalmente para o YouTube entregar mais o vídeo e chegar a mais pessoas. Você me ajuda a crescer o canal simplesmente fazendo isso. E eu te agradeço demais por isso, amigo. Se inscreve aqui, deixa seu like e muito obrigado pelo seu apoio. E aí, o Leon responde: Who are you? Who are you? Quem é você? Who are you? E aí o Salazar responde: Me llamo Ramon Salazar, the 8th Castellan of this magnificent architecture. E aqui ele tá falando, eu me chamo Ramon Salazar, o 8º, esse Castellan é meio que o dono do castelo, nunca tinha reparado nessa palavra antes, ou ouvido em outro lugar, mas é o dono do castelo, ele tá falando, né, que ele vem de uma linhagem, né, ele é o 8º ali. Então, me llamo Ramon Salazar, the 8th Castellan of this magnificent architecture. Pessoal, vamos trocar o me llamo do espanhol pro inglês, pra gente entender como se apresentar em inglês do jeito que o Salazar falou aqui. Em inglês ficaria I am Ramon Salazar. E aí ele continua a frase, né? The Castellan e tal. E aí, pessoal, esse me llamo vai pra I am. E I am é eu sou e não eu me chamo, que nem tá aqui em espanhol. E em inglês não existe um eu me chamo, ou pelo menos ele não é usado, né? Eles usam eu sou, que é o I am. Daí I é eu e o am é ser ou estar, nesse caso é ser, né? Eu sou, I am. Aí existe o verbo chamar, né? Obviamente, que é call, só que eles não usam para se apresentar ou para falar do seu nome. Um contexto que você pode usar o call para meio que se apresentar é para explicar um apelido, por exemplo. Vamos pensar no Zangado aqui do YouTube, eu gosto muito dele desde que eu era criança. Na internet todo mundo conhece ele como Zangado, né? Só que o nome dele é Thiago. Vamos imaginar que ele tá numa roda de amigos que todo mundo chama ele de Zangado. Daí tem um amigo dele de fora, tem um parente dele que só conhece ele como Thiago. Ele pergunta o porquê de chamando ele de Zangado. Ele vai falar, they call me Zangado, they call me, eles me chamam, they call me, eles me chamam Zangado. Aí você explica o porquê o de um apelido, mas para falar eu sou,
eu me chamo, seria I am, tá? Eu sou. E aí vamos continuar na frase aqui na pronúncia. Aí pode ter substituído pro seu nome já, I am Vinícius. Daí a pronúncia the eighth. Esse TH, galera, é bem difícil de pronunciar, uma das coisas mais difíceis do inglês. Mas ele é meio que simplesmente fosse um assopro, um assobio assim bem leve que você faz entre os dentes. The eighth. Mas enfim, você não precisa se preocupar muito não, vai praticando. Mas o Salazar fala the eighth, né, o oitavo. Castellan of this magnificent architecture. I am Ramon Salazar, the eighth Castellan of this magnificent architecture. E o Salazar continua falando. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. Bora lá, repete comigo. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. E que ele tá falando, eu fui honrado como o primeiro poder do grande senhor Sadler. Para você que procura um estudo mais profundo de inglês para dominar a língua de verdade, eu apresento para vocês o método RRSLG, do professor Pedro Galvão. Essa é uma metodologia nova e totalmente diferente do tradicional das escolas, focando na prática, vocabulário e conversação da vida real, do dia a dia. Vou deixar para o próprio professor te explicar melhor, é só clicar no link aqui da descrição para saber tudo sobre a metodologia, mas já te adianto que esse curso é literalmente completo e promete te levar do básico ao avançado em 1 ano e meio. Então conheça mais sobre essa verdadeira oportunidade de aprender inglês da sua própria casa e no seu próprio tempo. Assista o vídeo do professor Pedro Galvão te explicando tudo sobre a metodologia RRSLG. É só clicar no link aqui na descrição. Bons estudos! E ele ainda continua falando, Salazar. I have been expecting you, my brethren. Repete comigo. I have been expecting you, my brethren. Como eu falei aqui no outro vídeo do R4, a pronúncia em inglês, as palavras meio que se ligam uma na outra, sabe? Não só as que têm abreviação, que realmente são duas palavras ligadas uma na outra, mas na hora de falar mesmo sou assim. Então presta atenção nisso, na pronúncia principalmente de nativos, de professores de inglês, como liga uma palavra uma na outra, sabe? Quando você conseguir fazer isso, seu inglês vai melhorar muito, cara, muito. E aqui o que o Salazar tá falando é, eu tenho esperado vocês, meus irmãos. Esse brethren, ele é um plural de brother, né? Existe o brothers, mas esse brethren, ele é mais chique, né, mais elegante, e ele é usado em contexto religioso. Então, se alguém vai falar dos irmãos assim da igreja, pode usar esse brethren. Outra palavra legal para você aprender aqui é expecting, que é de esperar, né, expectativa. Até parece a palavra nossa aqui, mas esse expecting, você pode usar essa exata frase. I have been expecting, daí você fala alguma coisa. I have been expecting GTA 6, sei lá, I have been expecting to meet someone. Eu tenho esperado em conhecer alguém. Você pode usar exatamente isso daqui. I have been expecting. E é alguma coisa que você quiser, que você gosta, que você quer fazer, então. E aí ele chamou o Leon e a Ashley de irmãos, porque aí eles já estavam infectados com a plaga, né? E aí o Leon responde, no thanks, bro. No thanks, bro. E ele tá falando, não obrigado, irmão, né, bro? Esse no thanks você pode responder quando alguém te oferece alguma coisa, em um restaurante, em um estabelecimento, alguém te oferece alguma coisa, você pode simplesmente usar o no thanks. É bem educado, pode usar sem medo, no thanks. E esse bro, ele não só é usado pra chamar algum amigo seu, sabe, de bro, de brother, assim, mas eu vejo que até é uma gíria meio atual, que os americanos usam, de falar bro como uma expressão pra você duvidar de algo ou de alguma coisa que alguém falou, da opinião, do gosto da pessoa, sabe? Por exemplo, seu amigo fala que ele tá afim de uma mina lá, e você fala bro, que você acha ela nada a ver, sabe? Ou então que ele tá viajando demais, sei lá. Ou então alguém fala que gosta de alguma comida que você não gosta e você acha estranho, daí você fala bro, tipo, duvidando mesmo da pessoa, sabe? Isso daí é bem útil de você usar. E aí o Salazar responde, my, we've got a feisty one. My, we've got a feisty one. E aí, pessoal, outro caso onde as palavras se ligam muito. Aqui a gente fala my, beleza? Até porque ele meio que fala com vírgula, né? Mas aqui, ó, we've got
a. E esse with, na verdade, ele já tá reduzido, porque é we have. Tira ali o H-A, vira with. Então, eu vou falar aqui, ó, palavra por palavra. My. We have got a feisty one. Mesmo que eu fale com a pronúncia certinha, ainda assim soa estranho, sabe? Soa robótico, soa duro, né? Se você ligar, my, we've got a feisty one. We've got a feisty one. Isso daí faz toda a diferença, cara. E aqui o que o Salazar tá falando é, nossa, a gente tem um cara feisty aqui. Esse feisty, ele quer dizer assim que uma pessoa que é meio, sei lá, meio grossa, meio... Tem outra expressão também que chama quick-tempered. Alguém que se irrita muito fácil, sabe? Alguém que meio que paga de durão e tal. Esse feisty também pode ser meio que um atacado, sabe? Você fala que alguém tá atacado, sabe? Os americanos, cara, eles têm muita expressão diferente pra falar a mesma coisa, sabe? Isso é uma coisa que até hoje eu me sinto um pouco perdido. O Salazar continua. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Repete aí comigo, vamos lá, devagar. Ligando frase com frase. If you care for your own well-being, if you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. A frase inteira, bora lá, essa frase fica bem legal de falar também. Vamos lá, devagar. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself. Fica bem ligado essas duas palavras. Surrender yourself and simply become our hostage. E aqui o que o Salazar tá falando é: se você se preocupa com sua própria saúde, com seu próprio bem-estar, eu sugiro que você se entregue e simplesmente se transforme no nosso refém. Uma palavra legal aqui, pessoal, dessa frase é well-being, que daí é bem-estar. Literalmente bem-estar. Por exemplo, aqui no meu celular, uma vez por semana eu recebo o quanto que eu usei o celular na semana, né? Em cada dia, tá? Quantas horas. Então, aparece para mim digital well-being, que é bem-estar. E aí, o Salazar ainda continua falando or Mr. Scott. E esse Scott, ele é o nome do meio do Leon, né? Tanto que no remake ele fala Mr. Kennedy, né? Eu acho que faz mais sentido. Mas o nome do Leon é Leon S. Kennedy, né? Leon Scott Kennedy. E aí, nos Estados Unidos, é meio raro uma pessoa ter 2 sobrenomes, né? Que nem aqui no Brasil, eu, por exemplo, tenho 2 sobrenomes. E não tenho nenhum nome composto, né? E lá é bem normal ter nome composto e abreviar. Tipo, Michael Gary Scott, John Clayton Mayer, sabe? É bem comum ter esse nome composto, né? Esse segundo nome. Que eles chamam de middle name, que é o nome do meio. Né? O Salazar fala, or Mr. Scott, you can give us the girl, because you're not worthy a penny. I'm afraid you can die. Vamos lá, devagar. You can give us the girl. You can give us the girl, because you're not worthy a penny. I'm afraid you can die. E que ele tá falando, então, senhor Scott, você pode nos entregar a garota, porque você não vale um centavo. E eu tenho receio, e eu tenho medo que você possa morrer. E aí, pessoal, dessa frase aqui é bem interessante esse I'm afraid. Que de novo é uma palavra encurtada, né? Que I am afraid. E aí, pessoal, esse I'm afraid você pode falar, é meio que um jeito educado de falar alguma coisa ruim. Por exemplo, alguém te convida para ir para um lugar e você não quer ir, daí você fala I'm afraid I'll be busy tonight. Esse I'm afraid pode ser meio que um talvez eu vou estar ocupado essa noite. Ou então meio que nossa, eu vou estar ocupado essa noite, sabe? Alguém te chamou para um lugar e você não quer ir, daí você fala I'm afraid. Ou alguém te oferece alguma coisa e você fala I'm afraid. Ou então você não vai conseguir fazer alguma coisa, você não vai conseguir chegar no horário, por exemplo. Você pode falar I'm afraid I'm gonna get home, por exemplo, né? Chegar em casa. I'm afraid I'm gonna get home late. I'm afraid I'm gonna get home late. Então você fala assim, nossa, eu acho que eu vou chegar em casa atrasado. Você tá avisando alguém. Aí você usa esse I'm afraid, você vira
totalmente cortês, sabe? Você tá falando você tá negando a pessoa com respeito. Essa frase é muito, muito útil. E aí a Ashley fala, I'm never turning into one of them. Never. I'm never turning into one of them. Never. Eu nunca vou virar um deles. Nunca. E aí o Leon fala, got that right. Got that right. We'll find a cure. E aqui esse got that right também é bem útil, que você pode concordar com alguém, sabe? Alguém fala alguma opinião, que você tem a mesma opinião, ou alguém comenta sobre algum gosto, por exemplo, sabe, sei lá, alguma banda que você gosta, e aí você quer concordar com aquela pessoa, você pode falar got that right, que quer dizer você disse isso certo, você tá certa nisso, né, e falando pra uma mulher, né, você tá certa nisso. E aí a segunda frase, we'll find a cure. Esse will, ele é we will, de novo, repetir pra vocês a mesma coisa que eu já falei várias vezes. Se eu for ler aqui palavra por palavra, we will find a cure, we will find a cure. Agora, se você juntar uma com outra, we'll find a cure, meio que junta uma palavra na outra, aí você vira bem melhor em inglês. Pessoal, bora agora pro texto do remake. A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine. With me. Mr. Kennedy. How novel. O Salazar começa falando, a most warm welcome to my castle, such a pleasure. Vamos lá, vamos dividir essa frase. A most warm welcome. Repete comigo. A most warm welcome to my castle. Que não é castle, tá? Você fala meio que com só o som do S, meio que esquece que tem um T aí. To my castle. Então aqui ele tá dizendo, as mais calorosas bem-vindas ao meu castelo. E aí ele continua, such a pleasure to finally make your acquaintance. Repete comigo. Such a pleasure to finally make your acquaintance. E aqui, pessoal, vamos quebrar essa frase aqui. Esse such a pleasure, ele tá falando que prazer, é um grande prazer. E aí esse such, você pode usar sempre que você quer falar que alguma coisa é muito alguma coisa. Por exemplo, uma comida que é muito boa. Such a good food. Such a good dish. Ou então, sei lá, uma mina que você acha muito bonita. Such a pretty girl, sabe? Such a pretty girl. Such a beautiful girl. E aí você coloca esse such a. E aí você termina com o que você tá falando, né? Muito útil essa frase também. E aí, to finally make your acquaintance. Ele tá falando pra você finalmente, falando pro Leon, né? Que prazer que você finalmente se apresentou. Daí esse acquaintance, ele meio que se apresentar e ele pode ser usado tipo para você ir para uma consulta, sabe, de médico, ou para você ir para uma entrevista de emprego, quer dizer que alguém se apresentou, esse acquaintance. E aí ele continua, ele fala Mr. Kennedy, que nem eu falei antes ele chama o Leon de Mr. Scott, que ele fala Mr. Kennedy. E aí o Leon fala num tom de descaso, né? Who the hell are you? Que é quem diabos é você? Who the hell are you? Who the hell are you? Ele fala um tom bem de descaso, né? E aí o Salazar fala, me, oh please, call me Ramon. Me, oh please, call me Ramon. Eu, por favor, me chame de Ramon. E aqui, pessoal, outra coisa muito boa pra vocês usarem. Esse call me. É exatamente o que o Salazar tá falando. O Leon pergunta quem que é você. E ele responde, eu, por favor, me chame de Ramon. Por exemplo, por ele ser o Lorde do castelo, ele deveria ser chamado pelo sobrenome, né? Mr. Salazar. E aí ele fala, você pode me chamar de Ramon. É a mesma coisa com o chefe falando, tipo o Michael Scott. Fala Mr. Scott com ele, e ele quer que você chame ele de Michael, ele fala, you can call me Michael. Então esse call me, você pode usar, coloca you can, que é você pode, you can call me. E aí você pode falar, por exemplo, uma abreviação do seu nome, um apelido seu que você gosta. Por exemplo, o meu nome, eu posso falar pra vocês, you can call me Vini, ou Vi, né, de Vinícius. E aí o Salazar continua falando, me, ou please, call me Ramon. E aí ele fala, and allow me to get straight to the point.
and allow me to get straight to the point. E aqui ele tá falando, me permita que eu vá direto pro ponto, né, pro assunto. E aí ele fala o que ele quer do Leon, né, ele fala I would like, repete comigo, I would like for you to handle, I would like for you to handle the girl there over to me now. Então aqui ele tá falando, eu gostaria que você me entregasse a menina aí pra mim agora. Outra coisa ultra útil pra vocês usarem que é esse I would, que é eu gostaria. Você pode falar pedindo alguma coisa em um restaurante, um estabelecimento, ou então você quer que alguém faça alguma coisa pra você, você pode falar I would, e aí junto ao like aqui também, I would like, que é eu gostaria, e aí você pode falar, sei lá, tipo, qualquer coisa, né, num restaurante, por exemplo, I would like a Coke, I would like a burger, I would like a pizza, ou então você pode falar pra alguém, I would like to see you again, I would like to see you again. Eu gostaria de te ver de novo. Então esse gostaria, pessoal, ele é bem educado, né? Você meio que mostra que você trata bem as pessoas, né? Principalmente quem tá trabalhando no estabelecimento, te servindo. Esse gostaria fica bem mais educado, né? E aí o Leon responde pra ele, yeah, fat chance, Ramon. Yeah, fat chance, Ramon. Ele fala assim, chance gorda, Ramon. Esse fat chance, a tradução literal é chance gorda. Aí nos Estados Unidos eles usam bastante fat, não só pra falar de gordo, mas também meio que com uma expressão pra falar que alguma coisa é grande. E aqui ele tá falando um sarcasmo, então ele tá falando, nossa, que chance grande que eu tenho de te entregar a Ashley, ele tá falando. Só que ele tá falando o contrário do que ele quer dizer realmente, né? Ele tá sendo sarcástico. Então esse fat chance é isso. E aí ele fala, the girl's just fine with me. Que é isso que eu falei lá no começo de tratar uma mina, né? Aí você até vê que a Ashley sorri quando ele fala isso, né? Mas ele fala, the girl just fine with me. Repete aí comigo. The girls just fine. The girls just fine. The girls just fine with me. A menina tá bem, a menina tá ótima comigo. E aí, esse girls, tá de novo abreviando, the girl is just fine. E aí ele tá falando que a menina tá bem, que a menina tá ótima comigo. E aí você pode falar isso meio que pra defender uma mulher, ou então pra falar que ela tá com você, sabe? Por exemplo, você tá num lugar, daí chega um cara meio que em cima da mina que você tá. Daí você pode falar, the girls just fine with me. Sabe aquela cena de filme que tem bastante, cara, que tipo a mina tem um namorado, daí o cara se afasta dela por algum motivo, por algum momento, e aí chega um outro cara, daí esse cara fica insistindo com ela, sabe? E aí ela fala que não, tá? E o cara fica insistindo. E daí chega um outro cara, que é o cara que tava com ela antes. E fala, the girl's just fine with me. Então fala, the girl said no, sabe? E tipo, é meio que você falar no lugar da mina, né? E é meio que de um jeito cavaleiro, sabe? De meio que defender mesmo a menina. Então ele tá falando que a Ashley tá ótima com ele, que ele não vai entregar ela pro Salazar, né? E aí você pode usar nesse contexto, de tanto defender ela pra alguém, ou então, né, tem gente que é assim, não só mulher, mas tem gente que é assim, né, que fica mais acanhada, que fica nervosa na hora de falar, de negar alguma coisa principalmente, né? Então, sei lá, alguém tá sendo rude com a mulher que a pessoa tá com você fala, the girl just fine. Você meio que responde por ela, sabe, de um jeito bem cavaleiro. E aí o Salazar fala, Mr. Kennedy, how noble. E exatamente o que eu tava falando, né? Sr. Kennedy, que nobre, né? Que heróico que ele tá sendo ali. Pessoal, bastante pronúncia e coisas úteis para conversa de dia a dia para vocês. Se você conseguir entender e prestar atenção para que essa cena foi feita, essa cena que a gente falou de hoje é para apresentar o Salazar. Então, se você entender que a cena quer dizer isso, quer apresentar uma pessoa, você consegue aplicar o que eles estão falando na cena. Como nessa cena aqui a gente estudou, como você pode aprender a se apresentar para alguém em inglês. Então presta atenção nisso nas coisas que você for assistir, que você for jogar. O que é o contexto daquela cena? São pessoas se conhecendo, são pessoas brigando, são pessoas falando de sonhos, de coisas que elas gostariam de fazer. E aí você consegue aplicar essas coisas, né? E eu, com certeza, vou trazer mais desses conteúdos para vocês. Então aproveita esse canal aqui para potencializar seu aprendizado no inglês. Esse é o meu objetivo com o canal. Trazer o inglês para o seu dia a dia e te mostrar como a gente pode aprender uma língua o tempo inteiro, sem ser cansativo. Então se inscreve aqui no canal para aprender mais inglês com games. Pessoal, continua aqui no canal assistindo os outros vídeos. Tem a parte 1 desse vídeo aqui do RE4 Remake, tem vídeo do RE4 e tem vídeo do Bully também falando sobre pronúncia. Então assiste lá, que tá bem legal também. Muito obrigado pela interação, pelos likes, pelos comentários, pelos inscritos. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Deus abençoe você e até a próxima.